Olá, tudo bem com você? Está preparado para mais uma viagem pela nossa história comigo, professor Daniel, o meu sinal na comunidade surda? Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, iremos estudar sobre conceito de meios de comunicação. Está vendo essa placa? Ela quer dizer algo, não é? Ela é uma placa de trânsito, que significa pare. No trânsito, quando você vê essa placa, as pessoas param por algum motivo. E essa placa? Ela deve ser um alerta de abdução alienígena. Cuidado para quando vir uma placa dessas por aí. Vai que algum alienígena leva você para o espaço. Claro que ela é só uma brincadeirinha. As placas de trânsito transmitem mensagens. Muitas delas são regras de trânsito, informações sobre as condições das vias, entre outras informações. Quando você conversa com alguém, você e a pessoa trocam muitas mensagens e informações. Veremos um diálogo entre duas pessoas. Olá, Beto, tudo bem? Tudo bem, Guto? E você? O que tem feito da vida, além de trabalhar muito? Eu tenho ido ao cinema, nos dias de folga, aproveito para passear no shopping. Você já viu aquele novo filme de terror? Ainda não, mas acho que verei no próximo final de semana. Vamos? Morreu de colar, quero muito ver e colocar o papo em dia com você. Quando conversamos com alguém, estamos nos comunicando, trocando informações, interagindo com as pessoas. No diálogo entre Guto e Beto, nós vimos o diálogo nas duas modalidades da língua. Oral, ou seja, falada, e a escrita, representada pelas letras, símbolos. Uma outra forma de comunicação é a língua de sinais, chamada no Brasil de Libras. Ela é uma linguagem visual espacial, usada pelos surdos. Durante a comunicação, usa-se as mãos, a expressão facial, a corporal e os seus movimentos. Há várias formas de se comunicar, não é? Até por meio de sinais secretos, como este aqui. Você consegue identificar esses sinais? O que estaria escrito aqui? E aqui está em japonês. E não conseguiu identificar o que está escrito? E agora em português? Por meio do estudo, você encontrará tudo o que precisa para conquistar seus sonhos. Percebeu que há várias formas de se comunicar, não é? Seja visual, visual espacial, oral, escrita, mas para que haja comunicação é preciso usar meios para isso. E ao longo da história da humanidade foram surgindo vários meios de comunicação entre os povos. Está vendo essa parede cheia de desenhos? Você pode até imaginar os pais de uma criança furiosos quando chegam em casa e veem a parede riscada assim. Mas esses desenhos não foram feitos por uma criança da atualidade, mas pelos neandertais, ou seja, pelos homens da pré-história. Esses desenhos são chamados de pinturas rupestres. Rupestre está relacionado a rochas, pedras. Essas pinturas foram feitas nas cavernas em grandes paredes. Estudiosos afirmam que as pinturas representam um meio de comunicação do homem pré-histórico. O porquê desses desenhos é um enorme desafio ainda hoje para os pesquisadores. Mas o importante é que essas pinturas foram um meio usado para os nossos ancestrais se comunicarem. Lembra dos povos da Mesopotâmia? Eles inventaram um tipo de escrita para realizar os registros de suas atividades comerciais, a chamada escrita cuneiforme. Essa escrita foi desenvolvida por volta de 4.000 anos antes de Cristo. E como falei, foi uma forma de registro usado pelos mesopotâmicos. Essa escrita marca o fim do que chamamos de pré-história e dá início à história antiga. Você sabe por quê? Porque a escrita possibilitou o registro de fatos importantes, para que se pudesse ter o conhecimento sobre eles. Esse meio utilizado para se comunicar foi muito importante para que pudéssemos conhecer e compreender a história. Muitas outras civilizações também desenvolveram sistemas de escrita, como os astecas, chineses e egípcios.
Dessa forma, esses povos conseguiram se comunicar por outros meios, além do oral, que é o falado. Reforço o porquê disso ser tão importante para a pesquisa da história. Com os registros escritos sobre esses povos, sobre sua cultura e seus costumes, o conhecimento sobre eles ficou bem mais fácil de ser compreendido. De lá para cá, os meios de comunicação mudaram bastante. Quando falamos em meios de comunicação, hoje, a internet vem sempre à mente. Por meio dela, podemos usar vários meios de comunicação. E falando nisso, podemos considerar dois tipos de meios de comunicação, quando falamos em relação ao público que esses meios alcançam: o individual e o social, também chamado de massa. Os meios de comunicação individuais são de comunicação interna entre as pessoas. Por exemplo, carta, e-mail, telefone, aplicativo de mensagem como WhatsApp e Telegram. Os meios de comunicação de massa são mais amplos e externos. Têm o objetivo de comunicar um grande número de pessoas, como, por exemplo, temos jornais, revistas, internet, televisão e rádio. Há também a classificação dos meios de comunicação pelo tipo de linguagem usada. Eles podem ser escritos, sonoros, audiovisuais e multimídias. Os escritos são aqueles que utilizam a linguagem escrita, como, por exemplo, cartas, jornais, livros, entre outros. Os sonoros utilizam a linguagem sonora, através dos sons, como rádio, telefone e podcasts. Esse último que pode ser acessado pela internet e funciona na mesma dinâmica do rádio, com diferença que os programas de rádio costumam ser transmitidos ao vivo e os podcasts podem ser acessados pela internet e ouvidos a qualquer momento. Há também os meios audiovisuais, que utilizam tanto o visual quanto o sonoro, ou seja, ao mesmo tempo usam imagem e som, como televisão e cinema. Além desses três, há o multimídia, que utiliza várias linguagens simultaneamente. Como nessa nossa aula, você me vê, me ouve e lê os textos e palavras. Esse tipo de meio costuma ser utilizado por TV digital e internet. Desde muito tempo, o homem precisou se comunicar, seja falando, desenhando, escrevendo ou fazendo gestos. Hoje em dia, temos várias formas de se comunicar. Esses meios usados para a comunicação sempre foram importantes ferramentas, pois permitem que duas pessoas ou mais troquem diferentes informações, como nós aqui. Entendeu direitinho sobre o conceito de meios de comunicação? Então vamos testar os nossos conhecimentos. Acompanhe comigo a hora da atividade. Vamos à atividade 1. Na comunicação, acontecem trocas de informações. É um dos meios de interação entre as pessoas. Há várias formas de se comunicar. Assinale a alternativa que não representa uma forma de comunicação. Alternativa A, língua de sinais, exemplo, Libras. Alternativa B, conversa escrita ou falada. Alternativa C, pinturas rupestres. E alternativa D, cantar sozinho. E aí, se a gente entendeu que comunicação acontece com trocas de informações e é um meio de interação entre as pessoas, qual dessas alternativas não representa uma forma de comunicação? A alternativa correta é a letra D, cantar sozinho. Língua de sinais, conversa escrita ou falada e pinturas rupestres são formas de comunicação. Cantar sozinho, você está cantando sozinho, ou seja, não é uma forma de comunicação e interação com as pessoas. Acertou essa? Parabéns! Vamos à atividade 2. Uma das classificações dos meios de comunicação é pelo tipo de linguagem usada. Eles podem ser escritos, sonoros, audiovisuais e multimídias. Classifique corretamente os meios relacionados abaixo. A gente vai marcar aí, ó, letra E quando eles forem escritos, letra S quando forem sonoros, letra A quando forem audiovisuais e a letra M quando forem multimídia. Os meios de comunicação são cinema. Ele se encaixa em qual classificação? A. Cinema é audiovisual. Nós conseguimos ver e ouvir ao mesmo tempo. A internet
É um tipo de multimídia. Ele pode ter áudio, visual, de todas as formas de comunicação também. Jornais. Ele é um tipo de meio de comunicação escrito. Através das letras, nós conseguimos ver o jornal. Livros. Qual o tipo de comunicação pelos livros? Ele é escrito também, assim como os jornais. Rádio. Ele é sonoro. Através do rádio nós ouvimos ele. Então, a partir da audição, a gente consegue ouvir o rádio. Ele é sonoro. E o telefone? Assim como o rádio também, o telefone, nós utilizamos a audição, nós entendemos o som. Então, ele é sonoro também. E a televisão? Lembrando, assim como o cinema é audiovisual, nós vemos e escutamos. E a TV digital, ela é multimídia, né? Nós podemos ver, ouvir e interagir também. Vamos à atividade 3. Assinale a alternativa que melhor define o conceito de meios de comunicação. Alternativa A. Meios de comunicação são instrumentos que permitem a troca de informações, ideias e acontecimentos entre diferentes pessoas e grupos. Alternativa B. Meios de comunicação são formas escritas de trocar informações individualmente e coletivamente. Alternativa C. Meios de comunicação são recursos tecnológicos usados para transmissão via internet. Alternativa D. Meios de comunicação são formas de se comunicar através de som e imagem, utilizando rádio ou TV. E aí, qual será a alternativa correta? Qual delas melhor define o conceito de meios de comunicação? A alternativa correta é a letra A. Meios de comunicação são instrumentos que permitem a troca de informações, ideias e acontecimentos entre diferentes pessoas e grupos. Acertou essa? Parabéns! Agora vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Na nossa aula de hoje, falamos sobre o conceito de meios de comunicação. Aprendemos que os meios de comunicação são instrumentos que permitem a troca de informações, ideias e acontecimentos entre diferentes pessoas e grupos. Há várias formas de se comunicar, seja por meio de placas de trânsito, conversa, língua de sinais, textos em diferentes línguas ou códigos. Há muito tempo atrás, o homem da pré-história se comunicava por meio de pinturas rupestres. A partir da escrita cuneiforme dos mesopotâmicos, a necessidade de registro deu origem à escrita, uma importante herança desses povos para a humanidade. Hoje em dia, a comunicação se dá de forma muito rápida pela internet. Os meios de comunicação podem ser individuais e coletivos, ou de massas. Também podemos classificá-los por meio da linguagem utilizada para efetuar a comunicação, de forma escrita, sonora, audiovisual e multimídia. Todas essas formas foram e são importantes para a comunicação ainda hoje. Em cada momento da história, eles contribuíram para o homem se comunicar. E é importante compreender o que são os meios de comunicação e como eles contribuem para a integração das pessoas. Nas próximas aulas, continuaremos a falar sobre eles. Vamos identificar as mudanças e transformações desses meios de comunicação e o significado dentro de cada momento histórico. E aí, gostou da nossa aula de hoje? Espero que sim, que você tenha aprendido muito com ela. E como eu sempre digo, essa história não acaba aqui. Para conhecer ainda mais sobre esse assunto, que tal pesquisar sobre os meios de comunicação? Afinal, é muito bom conhecer a história da humanidade. Aguardo você na próxima aula, um grande abraço e tchau, tchau!